Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, conforme prometido, vamos continuar com as leituras na preparação para o concurso de Sorocaba para PEB 1, Professor de Educação Básica 1. Hoje a leitura é o decreto que rege o estágio probatório, conforme prometido. Vamos lá. Decreto 22.120, de 28 de dezembro de 2015, que fala sobre a regulamentação do estágio probatório na Prefeitura de Sorocaba. Vamos lá, artigo 1º. Estará em cumprimento de estágio probatório todo servidor nomeado para cargo efetivo pelo período de 3 anos de efetivo exercício. Isso aqui você tem que decorar, são 3 anos. Artigo 2º. O estágio probatório é composto de 3 fases, cada uma de 12 meses, contadas a partir do primeiro dia de efetivo exercício, sem as quais, devidamente cumpridas e com aprovação, o servidor não alcançará a estabilidade. Parágrafo 1º. A cada período será independente, podendo haver o desligamento em qualquer uma das fases. Então, pode haver o desligamento no primeiro ano. Em outras prefeituras, o desligamento é no 3º ano. Em Sorocaba, há previsão de sair antes dos 3 anos. Parágrafo 2º. Haverá a interrupção do período de estágio probatório de modo a se garantir de fato a avaliação do desempenho profissional do mesmo durante o prazo previsto no caput, quando ocorrer acidente de trabalho reversível enquanto o servidor estiver em licença ou reabilitação médica, ausentar-se de suas atividades por motivo de auxílio-doença, em razão de nomeação para cargo comissionado, cuja área de atuação não seja compatível com a do cargo de origem, em cumprimento de licença especial, nos termos do artigo 105 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Na decorrência de fatos irregulares que demandem apuração inclusive na 3ª fase, em razão de não realização de exame médico periódico, em cumprimento de licença maternidade, adoção ou paternidade, em razão de limitação parcial e temporária do exercício das atividades por motivo de restrição médica estabelecida pela Seção de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional por meio do Ambulatório de Saúde Ocupacional, em razão de não atendimento ao exposto no parágrafo 4º do artigo 6º. Parágrafo 3º. Na hipótese de acumulação legal de cargos públicos, o estágio probatório do servidor será cumprido independentemente em relação a cada um dos cargos em que tenha sido nomeado. Então, vai ter que fazer o estágio probatório nos 2 cargos. Durante todo o período do estágio probatório, somente poderá ocorrer remoção uma única vez, a critério da administração, preferencialmente nos 2 primeiros meses da 2ª ou 3ª fase, salvo nos casos excepcionais estabelecidos pela Secretaria de Origem, quando a chefia deverá justificar por escrito a remoção que excederá o limite permitido. Parágrafo 4º. Compete à chefia informar, através de ofício, a Secretaria de Administração, Seção de Avaliação Funcional sobre a remoção do servidor que estiver em estágio probatório, para fins de regularização de documentos. Parágrafo 5º. O servidor nomeado em vaga provisória para a unidade da Secretaria de Educação escolherá vaga remanescente do primeiro processo de remoção após seu ingresso e deverá cumprir o período complementar do estágio probatório até o seu final, na unidade de fixação de sua vaga. Parágrafo 5º-A. A alteração de local de trabalho decorrente da escolha de vaga remanescente do processo de remoção prevista no parágrafo 5º será computada como remoção para os fins previstos no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 5º-B. Na impossibilidade de atendimento ao parágrafo 5º devido à inexistência de vaga remanescente do primeiro processo de remoção após o ingresso, o servidor deverá cumprir seu período de estágio probatório em unidade de lotação provisória até
fixação de sua lotação. Parágrafo 6º. O servidor integrante da CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que tiver sua avaliação de desempenho opinando por sua inadequação ao serviço público, terá a contagem de tempo para fins de estágio probatório interrompida a partir da conclusão da CEASP por 12 meses após o final do mandato, assegurando-lhe estabilidade provisória nesse período. Parágrafo 7º. Os servidores em estágio probatório, nomeados e designados em funções gratificadas e cargos em comissão, deverão apresentar o atestado de compatibilidade das atribuições do cargo comissionado com a do seu cargo de origem, nos termos do anexo 3. Parágrafo 8º. Para fins de interrupção do estágio probatório, nos termos do inciso 5 do parágrafo 2º, será considerado o período compreendido entre as datas de instauração e encerramento do procedimento por processo administrativo pela autoridade competente responsável pelo servidor, com imediata comunicação à Secretaria da Administração, seção de avaliação funcional. Parágrafo 9º. Aos servidores nomeados para a Guarda Civil Municipal ocorrerá a interrupção do estágio probatório imediatamente desde a instauração do procedimento administrativo até seu encerramento pela ouvidoria ou corregedoria nos termos das leis 4.519, 8.503 e 10.336, pela autoridade competente responsável pelo servidor, com imediata comunicação à Secretaria da Administração, seção de avaliação funcional. Parágrafo 10. Quando da interrupção do estágio probatório, a Secretaria da Administração, por meio da seção de avaliação funcional, procederá à comunicação ao servidor. Parágrafo 10A. A Secretaria de Administração, por meio da seção de avaliação funcional, comunicará à chefia e ao servidor a ocorrência de interrupção da contagem de período de estágio probatório e a data em que a contagem será retomada nas situações previstas no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 3º. Os critérios para acompanhamento permanente da avaliação durante o estágio probatório serão assiduidade e pontualidade, saúde e capacidade física e mental compatível com o exercício do cargo, disciplina, desempenho. Então, o que será permanente durante a avaliação do estágio probatório, decore esses 4 aqui. Parágrafo 1º. A avaliação do desempenho do estágio probatório será encaminhada a cada 12 meses, preferencialmente com antecedência de 60 dias para as 2 primeiras fases e 90 dias para a terceira fase. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa e comprovação por meio de ocorrências registradas, as chefias imediata e imediata poderão solicitar a antecipação da avaliação de desempenho, dando ciência prévia ao servidor, que será submetida à apreciação da CAESP. Artigo 4º. O acompanhamento de desempenho profissional em cada fase será iniciado mediante formalização do termo de compromisso, seguindo-se os parâmetros estabelecidos nesse decreto. Parágrafo 1º. O termo de compromisso será disponibilizado juntamente com a folha de ocorrências e será firmado entre a chefia imediata e o servidor, pelo qual se estabelecerá um contrato que definirá as rotinas de trabalho, esperando-se do servidor que este venha a desempenhar suas funções, manifestando suas dúvidas e possíveis sugestões quanto à modificação do trabalho, atuando com iniciativa e reportando-se à chefia em caso de dificuldades. Parágrafo 2º. Durante a fase a ser avaliada, deverá a chefia imediata permanecer com o formulário denominado folha de ocorrências, para que seja feito o acompanhamento e registro das ausências, comportamentos positivos e negativos do servidor durante o período de estágio probatório. Artigo 5º. A avaliação de desempenho do estágio probatório será efetuada por meio de formulário específico, conforme anexo 1, que conterá fatores de avaliação para análise da chefia imediata assinado por estas,
e pelo servidor avaliado, observadas 3 dimensões compostas por características desejáveis para o desenvolvimento das atribuições do cargo do servidor. 1. Dimensão institucional, características que agregam valor e contribuem para o desenvolvimento da instituição. Engajamento institucional, orientação para resultados, capacidade de análise, solução de problemas, segurança do trabalho e responsabilidade. 2. Dimensão funcional, características que geram impacto nos processos e formas de trabalho. Qualidade, produtividade, habilidade técnica, energia e disposição para o trabalho, engajamento profissional, trabalho em equipe, capacidade de decisão e capacidade de lidar com novas situações. 3. Dimensão individual, características que apresentarem nas atitudes, comportamentos e são um diferencial do servidor. Atualização, atendimento ao usuário, flexibilidade, adaptabilidade, relacionamento interpessoal, administração de condições de trabalho, comunicação, compreendimento e eficiência. Parágrafo 1º. Os itens de avaliação do desempenho do estágio probatório de que trata este artigo observarão, para fins de pontuação, 1. Alternativa A. Abaixo do esperado, equivalente a 0 ponto. B. Atinge parcialmente o esperado, equivalente a 1 ponto. C. Atinge o esperado, equivalente a 2 pontos. D. Atinge acima do esperado, equivalente a 3 pontos. Cada cargo pertencente aos grupos de avaliação do desempenho do estágio probatório possuirá no formulário de avaliação do desempenho dimensões com itens de maior peso que pontuarão em dobro, conforme abaixo. Então, quais que terão peso 2, que valerão mais pontos, vamos dizer assim. Dimensão institucional 0,1 item de maior peso. Dimensão funcional 0,2 itens de maior peso. Dimensão individual 0,1 item de maior peso. Parágrafo 3º. Haverá reprova da avaliação de desempenho do estágio probatório que, independente da fase do estágio probatório que se encontra o servidor, receber os conceitos abaixo do esperado. Então, se estiver abaixo do esperado, é reprovado. Ou atinge parcialmente o esperado. Nesses dois casos, o servidor é reprovado no estágio probatório, nos itens relacionados no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Os grupos e itens cujo peso será diferenciado encontram-se discriminados na tabela de anexo 2 deste decreto. Fica estabelecida para o formulário de avaliação do desempenho do estágio probatório a pontuação máxima de 72 pontos, distribuídos nos itens previstos no artigo 5º. Considera-se para os fins de avaliação, na primeira fase, de 44 a 72 pontos, aprovado plenamente, de 37 a 43 pontos, aprovado, de 30 a 36, aprovado com restrição, abaixo de 30, reprovado. Então, se estiver abaixo de 30 na primeira avaliação, é reprovado e já se abre um processo administrativo para exoneração. Na segunda fase, de 51 a 72 pontos, aprovado plenamente, de 37 a 50 pontos, é aprovado, abaixo de 37 pontos, reprovado. Na terceira fase, de 59 a 72 pontos, aprovado plenamente, de 44 a 58, aprovado, abaixo de 44, reprovado. Parágrafo 1º. Ao término de cada fase de acompanhamento do estágio probatório, a chefia imediata e o servidor deverão trocar informações acerca dos resultados obtidos neste período, para identificação de providências a serem tomadas no sentido de serem contornadas possíveis dificuldades. Parágrafo 2º. A avaliação de desempenho do estágio probatório deverá ser assinada pelo servidor e, caso ocorra discordância, este deverá registrar na avaliação os itens em desacordo e a chefia imediata deverá justificar no formulário de avaliação os conceitos a eles atribuídos. Parágrafo 3º. Permanecer no servidor contrário à assinatura da avaliação do desempenho do estágio probatório, deverá o fato ser certificado pela chefia imediata à vista de, no mínimo, 2 testemunhas. Parágrafo 4º. O servidor que,
após a conclusão da pontuação da primeira avaliação de desempenho do estágio probatório, obtiver o resultado aprovado com restrição, será convocado pela Secretaria da Administração sessão de treinamento para a participação de treinamento a ser ministrado durante a segunda fase do período de avaliação, visando contribuir à obtenção de melhor desempenho funcional. Parágrafo 5º. O servidor, ao final da segunda e da terceira fase do estágio probatório, deverá obter o resultado final, no mínimo, aprovado, para dar seguimento ao processo de estabilidade. Parágrafo 6º. O resultado final de cada fase do estágio probatório será obtido por meio da pontuação da avaliação de desempenho do estágio probatório e da pontuação observada no fator assiduidade. Parágrafo 7º. Quando da troca de chefia imediata à avaliação de desempenho do estágio probatório do servidor, correspondente à fase, deverá ser assinada conjuntamente pelas chefias imediatas, anterior e atual, com a anuência da chefia imediata atual. Artigo 7º. A assiduidade e a pontualidade são fatores de caráter objetivo para a avaliação do estágio probatório, a ser constatado por meio de aceitamentos funcionais. Parágrafo 1º. Da pontuação obtida pelo servidor na avaliação do desempenho do estágio probatório, serão descontados pontos de acordo com o número de faltas, tendo como fatores de redução de pontuação faltas injustificadas, 3 pontos por dia, faltas justificadas nos termos do artigo 106, parágrafo 2º do Estatuto dos Servidores Públicos, 1 ponto por dia. Então, ou seja, no estágio probatório é bom não faltar de jeito nenhum. Parágrafo 2º. Para fins de falta para o servidor horista, considerar-se-á, para fins de estágio probatório, o total da jornada mensal dividido por 30 dias e o resultado apurado do total de hora-dia será equivalente a 1 dia, respectivamente. Artigo 8º. A avaliação de desempenho do estágio probatório será empregada da mesma forma aos servidores com deficiência, levando-se em consideração as restrições médicas que constem em seu laudo pré-admissional, não podendo estas interferir na avaliação como fatores de redução de pontuação. Parágrafo único. Os fatores de assiduidade, pontualidade e disciplina serão empregados aos servidores com deficiência nas formas previstas neste decreto. Artigo 9º. Será realizado acompanhamento da saúde e capacidade física e mental dos servidores por meio de exame pré-admissional e exames médicos periódicos, visando oferecer à administração condições de análise da adequação para o exercício do cargo. Parágrafo 1º. Havendo a comprovação de incompatibilidade da capacidade física ou mental do servidor, de modo a comprometer seu desempenho, tornando-o inadequado ao necessário e desejado para o cargo, poderá ocorrer sua exoneração nos termos do artigo 29, inciso 2, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Parágrafo 2º. A avaliação médica poderá, se necessária, ser feita a qualquer tempo no curso do estágio probatório, quando ocorrem fatos que justifiquem tal decisão. Parágrafo 3º. O ambulatório de saúde ocupacional efetuará o agendamento dos exames médicos periódicos com emissão da convocação prévia junto aos servidores. Artigo 10. O acompanhamento dos processos administrativos de estágio probatório compete à CAESP, Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório, que será composta por 3 membros, dos quais, no mínimo, 2 serão obrigatoriamente servidores de carreira lotados na Secretaria de Administração. Então, são 3 membros, desses 3, pelo menos 2 têm que ser funcionários públicos efetivos. Parágrafo 1º. Sempre que houver reprova no estágio probatório, será assegurado o direito à ampla defesa ao servidor, de acordo com o previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos de Sorocaba. Parágrafo 2º. A Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório, CAESP, encaminhará à autoridade competente proposta de exoneração do servidor em parecer fundamentado. Parágrafo 3º. O ato de exoneração do servidor estará sujeito à homologação pelo prefeito municipal e será publicado no Diário Oficial do município. Parágrafo 4º. A presidência da CAESP será exercida por um dos 2
servidores de carreira lotados na Secretaria da Administração, CAED, mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 5º. No impedimento do presidente, assumirá interinamente o outro membro representante da CAED, devendo haver um servidor de carreira designado como membro substituto para exercício no caso de impedimento de quaisquer dos demais membros. Parágrafo 6º. As nomeações da CAESP serão formalizadas mediante portaria própria. Artigo 11. As autarquias e fundações, para fins de avaliação do estágio probatório, quanto aos fatores assiduidade, pontualidade, disciplina, acompanhamento de desempenho em saúde, capacidade física e mental, utilizarão suas estruturas próprias, observadas as regras contidas neste decreto. Parágrafo único. Cada órgão deverá regulamentar a composição de sua comissão permanente de avaliação do estágio probatório, CAESP. Artigo 12. Os casos omissos da administração direta serão decididos pela Secretaria da Administração, CAED, ouvida a Comissão Permanente da Avaliação do Estágio Probatório, CAESP. As despesas com a execução do presente decreto ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Este decreto entra em vigor 30 dias após sua publicação, ficando expressamente revogado o decreto 19.833 de 1º de março de 2012 e suas alterações, sendo regulamentado por instituição normativa no que couber. E este é o fim do decreto do estágio probatório. É isto. Na próxima leitura, em um vídeo só, eu vou ler todos os conselhos que estão também no conteúdo programático do edital. Juntei todos os conselhos num documento só e vamos ler aqui no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!